Vamos começar mais um episódio do Elincast, o podcast sobre educação do Colégio Elim. Hoje falando sobre idiomas, mais precisamente o idioma inglês, que quem coordena aqui no Colégio Elim é a Cris Barão. Cris, obrigado por reservar um tempinho aí para gravar comigo. Eu quero começar já com a primeira pergunta, que é uma coisa que eu sempre penso assim, quando eu acompanho as aulas de vocês. Por que as crianças aprendem os idiomas com tanta facilidade? Porque a gente sofre ali no Duolingo, né? Alguns aplicativos e lê a apostila, e na minha época de escola o verbo to be era o máximo que a gente conseguia ali. Mas as crianças aprendem tão fácil, o que elas têm que a gente não tem, Cris? Explica pra gente. Oi, Adriano, tudo bem? Vamos lá. O que acontece? Tudo que você introduz para a criança, aqui a gente está falando da língua inglesa, de um idioma, mas ele é mais natural, né? Você nasceu, vamos supor, crianças que nascem em família, que o pai fala um idioma e a mãe fala outro idioma. É a realidade dela. Para ela não existe uma realidade diferente, né? Dos pais que falam o mesmo idioma. E a mesma coisa se aplica quando você coloca um novo idioma muito cedo na vida daquela criança. Então, a primeira coisa fica algo muito natural. Outros fatores, né, que aí já são fatores físicos, a gente escuta muito melhor quando a gente é criança, o nosso ouvido é mais apurado, principalmente para os sons da língua. E conforme a gente vai, por exemplo, a gente nasceu e aprendeu o português. Aí você vai falando, você vai trabalhando os músculos da sua face que você utiliza para fazer os sons do seu idioma. Quando você faz desde pequenininho os do seu idioma e um outro extra, você trabalha outros músculos também, né? E isso acaba respondendo essa questão da pronúncia, que quando você aprende de criança, normalmente a sua pronúncia ela é melhor do que de um adulto, assim. Eu mesma aqui no colégio, convivendo com os chineses, você deve acontecer isso também. Tem sons que a gente nem consegue identificar. Sim, é verdade. Não é? Assim, às vezes eu peço para as professoras falarem uma palavra para eu repetir e eu não consigo produzir aquele som, porque não faz parte do meu repertório. E quando as crianças começam a aprender isso desde cedo, elas aprendem e começa a fazer parte do repertório dela. A criança, ela também não tem vergonha de tentar pronunciar e falar errado, que o adulto tem, né? Isso é um fator, mas assim, o fato de ser criança, só se for uma criança muito pequenininha, que aí realmente é difícil ter esse fator vergonha, mas assim, na minha experiência de sala de aula, eu tenho crianças do pré-2, que são crianças com 6 anos, que eu percebo aquela que é mais tímida, ela não quer se arriscar, né? E então existe também, até nas reuniões com os pais, às vezes a gente fala isso. Você não pode muito ficar comparando, porque muitas coisas estão envolvidas na hora de você aprender um idioma. E adulto mais ainda, né? Porque daí a gente já tem total noção do ridículo. Então a gente fica com muito medo de arriscar e de dar uma bola fora. Mas assim, quando é criancinha, bebezinho, 1 aninho, aí eles nem pensam nisso, eles vão repetindo, né? Falando em bebezinho, Cris, com que idade seria adequado assim, eu colocar o meu filho, minha filha num curso de inglês? Porque aqui o Colégio Elim, ele tem um ensino do inglês muito avançado, a gente tem parceria com a Cambridge, né? Então é um ensino muito avançado. Mas para quem estuda em escola pública ou na escola o inglês não é tão bom, a partir de que idade seria legal colocar ele num curso de inglês? Olha, eu acho que quanto antes você puder, melhor. Só que assim, existem cursos e cursos, né? O inglês também, ele não pode ser um fardo para a criança. O meu filho tá aqui no colégio desde o berçário. E em casa eu coloquei, às vezes, vídeos no YouTube para ele escutar em inglês, ele escutava. Conforme ele foi entendendo, ele foi recusando. Entende? Tem criança que não recusa, que gosta, que corre atrás, enfim. E aí eu não forcei, porque eu acho que aí você pode fazer com que a criança crie um bloqueio. Mas você apresentar quanto antes melhor, até por conta dessas coisas que a gente acabou de falar.
E aí você tem que acompanhar o processo da criança, né? Acompanhar também quem está ensinando essa criança. Quando a gente busca um professor aqui para o colégio, principalmente para a educação infantil, às vezes eu recebo pessoas que têm um excelente currículo de formação pedagógica, mas o inglês é ruim. E a pessoa tem a impressão assim, eu vou ensinar educação infantil, eu sei falar, the book is on the table, sabe? Não, eu tenho um vocabulário assim básico. É totalmente o oposto, porque a criança é uma esponjinha. Então, assim, se você pronunciar errado, ela vai pronunciar errado e ela vai aprender errado. Então, você tem que ter um bom profissional, né? Não pode ser qualquer curso só porque é criança. E você tem que acompanhar como que é a relação do seu filho com isso. Na escola pública é assim, é verbo to be e acabou, né? Não sei como deve estar hoje, né? Faz tempo que eu me formei, mas era só o que a gente via na escola. A gente saía aprendendo o verbo to be, o resto, né? Quem fizesse curso de inglês aprendia, senão não teria. Por que o ensino público não avança nessa questão? Porque se fosse um bom ensino de inglês, eu não precisaria de um cursinho a mais. Né? Sim. Os alunos que estudam no Colégio Elim não precisam fazer um curso extra de inglês, né? Porque tem um ensino muito forte. Agora, por que no ensino público é tão travado? Então, eu acredito que não seja só no ensino público, né? Porque eu estudei em escola particular quando eu era criança e eu também aprendi o verbo to be. Então, eu acho assim, tem uma questão de como o inglês era ensinado anos atrás, era assim que se ensinava, não tinha uma outra metodologia. De uns 10 anos pra cá, a gente teve o boom das escolas bilíngues e teve muita pesquisa em cima do ensino do inglês, virou assim... Bilíngue é a escola regular que tem o... De acordo com a legislação, eu não sei precisar a quantidade de horas, mas para você ter o título de escola bilíngue, você precisa ter uma carga horária X de inglês, né? Então, assim, muitas escolas começaram a fazer isso. Mas, se você parar para pensar, eu acho que no fundamental são 2 aulas de inglês para qualquer escola, né? Que as crianças têm que ter. Meus sobrinhos estudam numa escola particular bem boa aqui da região e são 2 vezes por semana, né? Então, assim, acaba que é pouco tempo, é pouco. Quando eu converso com os pais dos alunos aqui, eu até faço um pouco um paralelo na relação deles aprendendo português. Tudo é exposição àquilo que você quer aprender, né? Então eu falo para eles, quanto mais você falar com brasileiros, quanto mais você ouvir televisão em português, você ler um pouquinho de um livro em português, mais rápido você vai aprender. Né? E o inglês também. Então, aqui no Colégio Elim é muito boa a nossa carga horária. Ela é diária, 2 vezes por dia para as crianças que ficam no complementar. É muito difícil você achar isso na região numa escola que não seja bilíngue, né? Então, assim, eu acredito, respondendo a sua pergunta da escola pública, que eu acho que se estende também para alguns outros colégios, primeiro é que a carga horária é baixa. E aí vão outros fatores também, você ter bons profissionais, né? Os professores ainda, embora a gente já tenha tido essa mudança de você falar só o inglês em aula e você usar recursos visuais, você usar outras estratégias para ensinar, ainda existe muito a apostila, né? Por exemplo, os alunos que querem passar no vestibular, eles precisam acertar a múltipla escolha, então tem muita escola que ainda é focada nisso. Da gramática. E aí, às vezes, assim, aí você... Tem até um colega meu de trabalho que ele fala isso, você cria fazedores de exercícios, sim. Sabe? Uma coisa assim, mas você não faz um ensino global do idioma, que é o quê? Você falar, ler, escrever. Quantas pessoas você não conhece que falam, eu entendo, mas eu não falo? Eu consigo ler, eu entendo o que eu leio, o que eu ouço, mas eu não falo absolutamente nada. E aí eu te faço uma pergunta, por que você não fala? Não sei, porque eu não pratico, eu imagino, né? Se você começasse a treinar, tem um site muito legal na internet, chama Cambly. Você paga e você fala com nativos. Se você começar a treinar, você vai começar a ganhar confiança, vai começar a ganhar fluência, você consegue entender o que você se treinou até agora para entender.
Você falou sobre os fazedores de exercício, isso acontece não só no inglês, né? Muita gente faz cursinho pré-vestibular para poder, né, e ter um bom resultado ali no vestibular, alcançar um bom curso da faculdade. Só que tudo que ele aprende no cursinho pré-vestibular, às vezes até na escola mesmo, é voltado para aquele concurso, para aquela prova. Aquele é o fim, né, de tudo que ela está armazenando ali. Depois que ela passou na prova, é como se tudo aquilo ela guardasse para a próxima, né? E normalmente para a prova eles não precisam da oralidade, né? Até vou falar um outro diferencial que a gente tem aqui no Colégio Elim. Por que a gente fechou a parceria com a Cambridge? Porque os livros da Cambridge, eles são livros de ensino, né? Então, você tem toda ali uma metodologia para que a criança aprenda o inglês, mas o diferencial é que no final de cada unidade, eles têm os exercícios que caem nos exames. Você também precisa se treinar para os exames da Cambridge. Muito legal que tem a certificação deles, né? Assim como você treina para o vestibular. Falou também de recurso tecnológico, trazendo um pouco para a realidade dentro de casa. Como que os pais podem ajudar ali? Porque hoje tem muito material na internet, né? Mas às vezes os pais não sabem inglês, né? Então vai ter dificuldade ali de ensinar a criança. Então como que ela pode ajudar a criança nesse aprendizado do idioma sem atrapalhar a escola, né? E utilizando... Será que os aplicativos como o Duolingo são recursos legais assim para... Existem vários aplicativos para criança de inglês. Existe. Então assim, eu acho que é você despertar o interesse do seu filho. Para alguns pais aqui do colégio, eu falo, qual desenho seu filho gosta muito? Deixa ele assistir em português, né, ou em mandarim, mas um dia coloque em inglês, né, porque daí a criança, se ela aceita, aos pouquinhos você vai aumentando isso. Outra coisa que é muito legal é a música, né, escute música em inglês com seus filhos, no carro, porque eles são muito uma cópia da gente, né? Então, assim, o que você está oferecendo para o seu filho? O que você está disponibilizando? Então, coloca a música em inglês, deixa ele escutar. Esse próprio site que eu falei, dependendo da idade da criança, ela pode fazer, já existe o Cambly Kids. Então, enfim, e mostrando, falando da importância, né? A criança gosta muito, assim, essa coisa, eu vou viajar, ou às vezes gosta de um personagem desses filmes aí da Marvel, ele fala inglês, enfim, você vai ali, né? Mostrando pra criança tudo que existe. Criando pontos de interesse ali pra ela buscar mais, né? Eu acho interessante, eu tava usando o aplicativo chamado Hello Chinese para aprender algumas coisinhas em mandarim, que é um idioma difícil. Muito, pra gente é muito. É difícil assim, quando a gente ouve, parece assim, coisa de outro mundo, mas o aplicativo é muito bom, assim, torna muito fácil. Mas eu reparei, por exemplo, que eu tava usando o aplicativo e quando eu dava o play para escutar a palavra, a Helena, a minha filha, que tem 2 anos, do lado repetia a palavra com a maior facilidade do mundo, assim, e o mandarim. O Vinícius, meu filho, ele não é assim, na sala ele participa tal, mas assim, não é aquela criança que tá ali. Só que agora, no meu dia a dia, ele tá falando várias frases. Mommy, come here please. I'll go fast. Sabe, eu fiquei super feliz, assim, porque quando ele quer, ele fala dentro de uma situação que faz sentido. Porque ele tá ali, né, ficou ouvindo, e quando faz sentido pra ele falar, ele fala. E quem tá ouvindo não sabe, mas o Vini tem 5 anos, 6 anos, né? Vai fazer 6 agora, e tá aqui no Colégio Elim desde o primeiro aninho. Nesse esquema, né, de aulas diárias, 2 vezes... E eu, por ser professora de inglês, a nossa vida não é muito diferente do que de uma família que não tem alguém que fala inglês, porque como eu disse antes, ele não aceitou. Às vezes eu tentava falar com ele em inglês, ele falava assim, mãe, a gente não tá em aula. Mas mesmo assim, eu vejo tudo em inglês em casa, né? Quando eu vejo Netflix, essas coisas, é tudo em inglês. Então assim, ele escuta, eu gosto muito de ouvir música em inglês. Ele sabe que eu falo, a gente tá aqui, ele tá aprendendo, então ele começou
começou a colocar na vida dele. Até a festa do fim de ano agora, em dezembro, o tema é todo em inglês, né? Então as apresentações das crianças no fim do ano também inserem ali um pouco de inglês para que eles pratiquem. Não, e para você ver quantas coisas a gente se trabalha nesse movimento, porque a festa é sempre em cima do tema anual da escola, então eles trabalham, né, durante todo o ano em português, com as professoras, através de projetos, através da feira de artes, então eles vivenciam aquilo. Depois a gente joga isso para uma realidade inglesa, a gente faz a conexão e a gente trabalha a oralidade o tempo inteiro. Então as crianças precisam subir no palco, aquela questão da vergonha, elas se arriscam. Tem crianças que vão falar sozinhas. Então assim, você está trabalhando muita coisa, né? Ali é uma festa para eles, mas tem muito trabalho por trás, né? A oralidade está ali o tempo inteiro. Cris, obrigado pela participação. Eu quero que você encerre assim com uma dica para os pais que estão em casa assistindo e também para os professores. Uma dica para tornar assim, o aprendizado do idioma da criança mais eficiente. Então, o papai e a mamãe é isso, sabe? Crie oportunidades para o seu filho ter contato, né? E respeite o momento de cada criança, né? Eu acho que a gente, como pai e mãe, a gente guia os nossos filhos, a gente apresenta as coisas. Cada ser humano é único, cada um vai responder de uma forma, não tem fórmula mágica, mas a gente precisa apresentar, né? O inglês, ele é fundamental. Hoje em dia, assim, para muitas coisas ele é até básico, já não é nenhum diferencial. Então é importante a gente ter isso em mente e a gente oferecer isso para os nossos filhos de uma maneira leve. Para os professores de inglês, claro, né? Você tem que ser bom no que você ensina. Isso eu já acho assim, que não é nem nada... Isso é pré-requisito. É pré-requisito. O grande diferencial para mim é o amor do professor em sala de aula, sabe? É o quanto você tá ali para aquela criança e o quanto você faz aquilo de coração aberto, porque criança, eles captam isso. Eles não vão se afeiçoar a uma pessoa que tá ali de má vontade, que tá ali só porque precisa ganhar um salário, né? Então, se você faz aquilo com amor à sua profissão, o aprendizado é muito melhor. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para os professores.